Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver, que após a morte de Salomão, a divisão das tribos, vai ficar muito acentuado, ou seja, aquilo que a gente tinha visto lá no início do reinado de Davi, que era aquela divisão de 2 tribos e 10 tribos, em decorrência do reinado de Saul. A casa de Saul não aceitava, Davi como rei. Então nós vamos ver ali no primeiro momento, mas logo em seguida o povo começou a reconhecer o reinado de Davi e as tribos, todas as tribos reconhecem Davi como um rei, como seu supremo rei. E aí, após a morte de Salomão, nós vamos ver novamente isso acontecer e a partir de agora não terá volta, Nós vamos ver agora a história se dividindo nos reis, O próprio título do nosso livro, o primeiro livro de Reis, vai relatar a trajetória dos reis do Reino Norte e do Reino Sul, Nós vamos ver que o Reino Norte é a grande maioria. O Reino Norte, ele representa aí 10 tribos, E a capital é Samaria. E vai ser Jeroboão vai ter uma dinastia aí, Nadab, Baasa, Elã, Zinri, Onri, Acabe e Acasias, Todos aqui nós vamos ver relatado aqui no livro de Reis. E no reino de Judá, que é o reino sul, apenas 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, nós vamos ter aí como capital a grande cidade de Davi, Jerusalém. E aí nós vamos ver Roboão, que era o filho de Salomão, e depois Abias, Asa, Josafá e Jeorão. Então nós vamos ver agora sempre, enquanto reinava fulano no reino norte, reinava Beltrano no reino sul. Então a gente sempre vai ver agora essa divisão, E é importante você entender isso para que você consiga se situar na leitura bíblica. E aí, agora no capítulo 14, naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Ontem nós falamos sobre o reinado de Jeroboão, E agora já estamos vendo a sucessão, seu filho. E aí nós vamos ver que disse ele à sua mulher: dispõe-te agora, disfarça, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está um profeta chamado Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre o povo, Então ele reconhece ali o profeta de Deus, e aí ele vai pede para a esposa ir consultar sobre a enfermidade de um filho deles, Leva contigo 10 pães, bolo, botija de mel, vai ter com ele e dirá que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão vai fazer exatamente isso, se disfarça, Só que Deus fala para o profeta Aías, Olha, a mulher de Jeroboão aí, tá vindo, e ela tá vindo disfarçada te consultar. Olha, tu vai dizer dessa e dessa e dessa forma. E assim o Senhor fala ao profeta Aías, E a mulher de Jeroboão vai consultá-lo sobre o seu filho que está doente, ouvindo Aías o ruído dos seus pés. Quando ela entrara pela sua porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Porque estou encarregado de te dizer duras novas, E aí ele vai falar exatamente aquilo que Deus disse, Porquanto te levantei do meio do teu povo e te fiz príncipe sobre o meu povo. Tirei o reino da casa de Davi e te entreguei. E tu não fostes como Davi, meu servo,
que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizestes o mal pior do que todos que foram antes de ti. Fizeram para ti outros deuses, imagens de fundição, para provocar a ira de Deus, né? Pois tanto, eis que trarei mal sobre a tua casa, a casa de Jeroboão, eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, né? Quem morrer, né? E aí nós vamos ver que ela vai para casa e aí fala que quando ela pusesse os pés na cidade, o menino morreria, o filho dela, né? E aí todo Israel vai prantear e vai sepultá-lo, porque Jeroboão, só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, na casa de Jeroboão. E aí nós vamos ver que exatamente, né? Ela se levanta e ela chega a Tirza, chegando até o limiar da casa, exatamente como o profeta Isaías disse, o menino morreu, né? E aí eles vão fazer o que precisava ser feito. E aí nós vamos ver Roboão. Roboão, ele é filho de Salomão e ele vai reinar aonde? Em Judá. Né? Lembra que ali, após a morte de Salomão, o coração de Salomão se corrompeu, né? E ele perde aí a unidade do reinado sobre todo Israel, né? E aí nós vamos ver que ele vai, a descendência dele, por amor a Davi, né? Ele não perde por completo, mas por amor a Davi ele reina apenas sobre 2 tribos. Reinou sobre Judá de 41 anos de idade, que quando ele começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. E o nome da mãe dele era Naamá. Era o nome da sua mãe, que era amonita, né? E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Então agora parece que, sabe, as 2 tribos, né? As 2 divisões, Reino Norte e Reino Sul, eles vão entrar num declínio irreversível, né? E você vai ver diversos reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, né? No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e ele tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo também, levou todo o escudo de ouro que Salomão tinha feito. Então havia uma grande riqueza já deixada por Davi. Davi fez muitas ofertas, né? A casa do Senhor, utensílios de prata, de ouro, tudo que ele tinha de melhor ele mandou para a casa do Senhor. E, sem contar isso, havia também muita riqueza por parte de Salomão. E o texto fala que foi roubado, né? Todos esses tesouros da casa do Senhor e também da casa do rei. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Que triste isso, não é? 10 tribos, Reino Norte, contra 2 tribos, Reino Sul, né? E você vai ver novamente falando a respeito disso, que houve guerra constante entre eles. 3 anos ele vai reinar em Jerusalém, né? Jeroboão, ele vai reinar 3 anos e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Abissalão. Olha só, né, como você vê suscitar, né, as gerações aqui. E andou em todos os pecados do seu pai, né? Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém e levantando um filho dele,
dando estabilidade a Jerusalém, porquanto Davi fez o que era reto perante ao Senhor e não se desviou de tudo quanto Deus lhe ordenara em todos os dias da sua vida, né? Senão no caso de Urias o Eteu, que era o esposo da Betseba, né? Que é morto e ele termina se casando com Betseba, né? Abias descansou com seu pai e o sepultaram na cidade de Davi. E aí no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Então você vai ver sempre dessa forma aqui, olha, enquanto reinava aqui no Reino Norte fulano, no Reino Sul vai reinar Beltrano. Então você vai ver essa correlação aqui. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, o seu pai. Como é lindo você ver homens, né, suscitando aí a presença, levando o povo a adorar a Deus, a se converter dos seus maus caminhos, né? E aí nós vamos ver que até Maca, sua mãe, depois da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito um poste ídolo, uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e queimou no vale de Cedron. Até mesmo da sua mãe, ele não titubeou e queimou esse altar de adoração. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objeto de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Então, né, você vai ver, eles vão sempre estar em contrito, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para que a ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele, né? E aí nós vamos ver que o mau reinado de Nadab de Israel. Nadab era filho de Jeroboão e ele começou a reinar em Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Você vai ver também, né? Em todo o texto, alguns reinaram 40, outros 15, outros 2, né? Então você vai ver isso de uma forma muito constante na leitura de Reis, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho dos seus pais e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel, né? E é muito triste quando você vê isso, né? Há mais reis fazendo o que era mal do que reis fazendo o que era bom. E aí nós vamos ver que no ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre Israel em Tirza e reinou 24 anos, né? E fez o que era mal perante ao Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado ao qual fizera Israel cometer. No capítulo 16 vai ter uma profecia de Jeú contra Baasa, né? E o reinado de Elã, de Israel, e a conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elã, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, em Israel, né? Reinou lá por 2 anos, né? Então, sempre você vai ver quem é que está no reino norte, governando, reinando, se está fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor, se está fazendo aquilo que é mal. Logo em seguida, quem está sobre o reino sul, é um bom rei, serve a Deus, não serve a Deus, vai nos caminhos dos seus pais, faz o que é abominável aos olhos do Senhor. Essa é a leitura de Reis, né? E aí nós vamos ver que vai ter o reinado de Zinri em Israel e o reinado de Onri também, né? Ainda aqui no capítulo 16. E por fim nós vamos ver no final do capítulo 16 o reinado de Acabe de Israel e o seu casamento com Jezabel. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram
antes dele, né? É bem triste isso. E aí a gente vai começar agora a trajetória do reinado de Acabe, onde aparece quem? Profeta Elias. Amanhã nós falaremos sobre isso. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.